Filipenses, capítulo 2, versos 17 e 18, assim diz a palavra do nosso Deus. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de ser louvado. Só o Senhor é digno de toda adoração. Prepara os nossos corações, ó Deus. Ilumina-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e sermos guiados por ela, edificados, transformados. Ajuda-nos a andar em novidade de vida. Abençoa a tua igreja, Pai. Fala ao nosso coração mais uma vez. Que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los hoje a fazer a seguinte reflexão. Até que ponto nós estamos dispostos a ir pela nossa fé em Jesus Cristo? Será que a fé que nós temos é capaz de suportar as provações da vida, os sofrimentos, as lutas da vida? O quanto que as situações extremas podem impactar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus? Será que de fato as nossas convicções estão apoiadas na palavra de Deus? Nós estamos dispostos a viver por elas e morrer por elas? Nós somos capazes de sustentar a nossa fé mesmo em face de situações extremas, como até mesmo a morte? O texto bíblico que nós lemos vai tratar exatamente sobre isso. Nós já abordamos essa perícope a partir do verso 12, sobre qual a responsabilidade divina, a responsabilidade humana na salvação e no desenvolvimento da salvação. E depois de salvos pela ação divina, pela graça de Deus, no momento em que nós somos trazidos à família de Deus, isto é, Deus espera que nós cooperemos com Ele na obra que Ele está fazendo, na nossa própria vida, no nosso caráter, até nos nossos relacionamentos. Nós já vimos que porque Deus trabalha em nós, nós trabalhamos. Então, porque Deus já está agindo em nossa vida, Ele já nos deu o seu Santo Espírito, Ele nos fez uma nova criatura, então agora nós trabalhamos no sentido de desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação. Nos tornamos homens e mulheres mais parecidos com Cristo e na beleza do seu caráter. E na sequência do texto bíblico vimos que aquele que está desenvolvendo a sua salvação, aquele que está amadurecendo espiritualmente, ele se torna uma pessoa irrepreensível e sincera. Veja, ele não é alguém perfeito, é alguém que ainda peca, mas se arrepende e prossegue na caminhada. A ponto de o texto bíblico dizer que nós somos luzeiros nesse mundo. Significa que o mundo sem Deus está em trevas. E aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, eles são como luzeiros, como faróis em meio a esse mundo tenebroso que estamos vivendo. E aí o apóstolo Paulo vai tratar agora, nos versos 17 e 18, um pouco da sua filosofia de ministério pastoral. Como que ele encarava o ministério e como que ele esperava que as suas ovelhas em Filipos encarassem a vida cristã.
Ele vai falar do investimento que deve ser feito na vida do povo de Deus para o seu crescimento espiritual. E se você prestar atenção nessa declaração aqui, o apóstolo Paulo está emocionado. Ele fala de uma maneira muito tocante a respeito da sua experiência como pastor, como mesmo diante da iminência e a possibilidade de ele vir a ser executado pelo Império Romano. Ele já estava preso por causa do ministério. E agora ele corre o risco também de ser executado. E ele fala então que ele estava disposto a servir aquela igreja, e ele fazia isso com muita alegria. Interessante que a alegria cristã é paradoxal. Podem faltar todos os motivos circunstanciais e podem existir motivos de sobra que são desfavoráveis. E ainda assim, o cristão pode se alegrar. Porque a sua alegria não está dependente, não está atrelada a circunstâncias externas. E aqui Paulo vai falar mais uma vez disso, da sua alegria que ele sentia, que ele vivenciava em seu coração. E que ele queria que aquela igreja compartilhasse da mesma alegria, independente das circunstâncias, mas por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo e na vida daquela igreja. Olhando para esse texto, eu diria que conhecer a Cristo é a melhor de todas as experiências da vida. As outras podem estar desarranjadas, podem ter muitos problemas, mas se você conhece a Cristo e está o conhecendo cada vez mais, então você sabe o que é a melhor experiência da vida. E a primeira parte do versículo vai tratar da grande alegria que existe em ser usado por Deus para que outros conheçam a Jesus. Se conhecer a Cristo é a melhor experiência da vida, levar pessoas a conhecer a Cristo traz também uma grande alegria. O apóstolo Paulo, ele vai falar disso, vai dizer isso de uma forma simbólica, usando o ritual cerimonial judaico de sua época. Ele diz no verso 17, veja comigo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. A libação de Paulo tem a ver com a doação de Paulo ao ministério. A sua doação a pregar o Evangelho, a ensinar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a conhecer a Cristo e se tornarem mais parecidas com Cristo, mesmo colocando em risco a sua vida. Porque era exatamente isso que ele fazia. Ele dedicava a sua vida a pregar o Evangelho e isso colocava em grandes dificuldades. A palavra libação, do latim libatio, significa oferta, oferenda. Só que, geralmente, essa palavra libação é usada quando se trata de uma oferta embebida, uma oferta líquida. E no ritual judaico, era comum que uma oferta líquida fosse derramada sobre um sacrifício que estivesse no altar. E aquilo era um ato de adoração a Deus. Isso representava a nossa consagração diária ao Senhor. A nossa vida toda colocada no altar, diante de Deus. E isso apontava para a doação de Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou a sua alma pelos pecadores. A libação de Paulo aqui, irmãos, é uma referência ao ministério pastoral dele. É como se Paulo estivesse dizendo, o meu ministério pastoral, eu vejo como esse derramamento da minha vida em favor de vocês.
para que vocês possam desenvolver a sua salvação, como vimos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E Paulo está dizendo: eu me sacrifico, eu me dou, eu corro como um atleta corre no estádio até as últimas forças, eu me desgasto, eu me esforço gastando as minhas energias para que vocês possam crescer espiritualmente. Paulo fez isso com a igreja de Filipos. Ele fez isso também com Corinto. Ele disse em 2 Coríntios 12:15: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? A igreja de Tessalônica também não foi privada dessa dedicação. Também Paulo disse: estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo se entregou pela causa do Evangelho. Ele se entregou por Jesus Cristo e pelas ovelhas do Senhor. Ele gastou a sua vida por isso. E aqui nós precisamos fazer uma reflexão, irmãos. Por qual outra causa valeria a pena nós vivermos e morrermos que não a causa de Jesus? Que não a causa do seu reino? Será que a causa dos meus interesses pessoais, a minha dedicação, a minha doação, vale mais do que a causa de Jesus? Do que o Evangelho? Será que a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos bens, vêm à frente da causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, então, ele vivia por essa causa, pela causa do reino. E ele se entregou com tanta doação, que em um determinado momento ele precisou se defender das críticas que ele estava sofrendo na igreja de Corinto. E ele diz, não para se envaidecer, mas para reafirmar a sua autoridade, ele diz quantas coisas ele passou em benefício dos cristãos, da igreja do Senhor, da causa do Evangelho. Ele diz em 2 Coríntios 11, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa diariamente sobre mim, a saber, a preocupação com todas as igrejas. Veja só o nível de doação e dedicação que o apóstolo Paulo deu ao ministério como pastor e líder da igreja. E agora ele está ausente da igreja de Filipos, porque ele está numa cadeia, uma ausência que incomoda, que machuca aquela igreja que o ama. E esta ausência, nas palavras de Paulo, poderá se tornar definitiva, porque a libação está associada ao sacrifício. Paulo sabe que em algum momento ele poderia perder a sua vida e ser executado, que é o que vai acontecer alguns anos depois da sua carta aqui. E aqui cabe mais uma reflexão, irmãos. Como é que alguém pode passar por tudo isso
sem se entregar à autopiedade, à autocomiseração, a ficar se vitimizando, sem ceder ao abatimento, à depressão, ao desespero. Como alguém pode suportar tudo isso que o apóstolo Paulo passou e que agora está passando de novo encarcerado, sem afundar de vez? E ele vai dizer então que a razão para isso é onde está a alegria da sua vida. Aonde você busca a alegria da sua vida? E ele convida aos seus irmãos de Filipos a encararem o ministério, a vida cristã, como uma liturgia de culto a Deus. Quando Paulo diz assim, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço da fé de vocês. Serviço aqui na língua grega é liturgia. Paulo está misturando aqui o culto judaico, o culto cristão, numa sábia mistura, para nos mostrar que doar-nos pela causa do Evangelho é uma liturgia, é como um serviço de culto a Deus. Pense no culto aqui hoje. Não traz alegria no nosso coração, irmãos, um bem-estar de estarmos na presença de Deus. O ministério de levar outros a conhecerem a Cristo, como Paulo estava fazendo, deve ser encarado com a mesma atitude. E por isso devemos ser tomados de alegria. É por isso que Paulo vai dizer, eu me alegro e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Porque não tem maior alegria do que esta, do que conhecer a Cristo e levar outros também a conhecê-lo. É a grande alegria de ser usado por Deus, para que outros o conheçam. Isto é um sacrifício, uma libação, uma oferta agradável a Deus, um trabalho que realizamos para o Senhor, que nos tira de nós mesmos e nos faz olhar para o próximo com piedade, com compaixão, sabendo que ele ainda não tem aquilo que já temos em Cristo e por isso queremos compartilhar com ele. Agora vejamos a segunda grande alegria que o apóstolo Paulo encoraja a igreja de Filipos a experimentar. Se é grande alegria ser usado por Deus para que outros conheçam a Cristo, é também grande alegria servir a Deus com toda a nossa vida. No verso 17 ele ainda diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Vejam, se de um lado a libação que Paulo derramava no altar, na presença de Deus, os crentes lá em Filipos também estavam oferecendo um sacrifício perante o Senhor. Nós somos chamados para oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus. Essa relação entre libação e sacrifício é muito interessante, irmãos, pois a libação era geralmente a parte menor do sacrifício. O sacrifício, por assim dizer, o prato principal mesmo, era um cordeiro. Então você tinha um cordeiro sendo queimado para o Senhor e o vinho sendo derramado sobre o cordeiro. Então você consegue imaginar o aroma subindo? Que aroma agradável, prazeroso. E aquilo era um símbolo também de como a nossa relação com Deus pode chegar até Ele como algo agradável. Não como algo que causa repulsa a Deus, mas como algo que faz o rosto de Deus brilhar, resplandecer. E por isso você vai lembrar a bênção de Arão era: o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te abençoe e te dê a paz.
o rosto de Deus resplandecendo, não somos mais inimigos dele, o Cordeiro já foi imolado, nós temos paz com Deus e a nossa vida é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E qual é a relação que Paulo estabelece aqui? É que os líderes da igreja, eles se doam, eles se dedicam arduamente para ver Cristo sendo formado em vós. Para ver Cristo sendo formado naquele pecador que não queria saber de Deus e que agora ama a Deus com todo o seu coração. Como dissemos, não há nada melhor na vida do que você ser instrumento de Deus nessa experiência. Mas olha só a comparação e analogia de Paulo. Ele está dizendo que isso é só a libação, é só o vinho que é derramado sobre o sacrifício. Ele se refere então ao sacrifício aqui como a vida dos crentes que é derramada sobre o altar do Senhor. Isso traz ao coração de quem se coloca no altar do Senhor, viver a sua vida inteiramente submissa a Deus. Isso traz grande alegria ao nosso coração, irmãos. A vida dos crentes de Filipos também era uma vida sacrificial. Eles se sacrificavam, eles serviam a Deus, eles colocavam em risco as suas vidas. Se Paulo estava correndo risco, a igreja também estava correndo sérios riscos por causa da sua fé em Cristo. E hoje em dia não é diferente. O sacrifício dos crentes, a sua dedicação, a sua consagração a Deus, ela é vista da mesma maneira. O que seria o nosso sacrifício a Deus? O que Deus espera de nós? Que nós desenvolvamos a nossa salvação. Que nós cada vez mais nos tornemos parecidos com Cristo, no nosso caráter, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos, na nossa misericórdia com o próximo que está perdido. Assim como Cristo pregou o Evangelho do Reino, que nós também sejamos proclamadores desse Evangelho. Amados irmãos, é por isso que Paulo conclama a igreja de Filipos à alegria. O poder de Deus está agindo em nós e através de nós na vida uns dos outros, e isso é maravilhoso. Isso traz alegria ao nosso coração. E se o nosso sacrifício a Deus, se a dedicação da liderança, a dedicação da igreja, a doação de cada um de nós no altar do Senhor, nos faz pessoas transformadas, de espinheiros que nós éramos, agora somos árvores frutíferas. Interessante, Calvino dizia, de leões e ursos, bestas selvagens que nós éramos aos olhos de Deus. Agora, pelo poder de Deus, agora pelo poder do Espírito Santo, nós somos transformados em ovelhas dóceis. Poderá existir maior alegria do que esta, de nós estarmos tão perto do Senhor, de estarmos sendo transformados por Ele. João compartilhava desse sentimento de Paulo e por isso ele disse: eu não tenho maior alegria do que esta, do que saber e ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, quando a liderança serve com dedicação e a igreja anda nos caminhos do Senhor, todos nós temos motivo de nos alegrar. E por isso Paulo diz: alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Uma relação importante que existe aqui, irmãos, entre o contexto de Paulo, é que ele precisou reforçar esses aspectos da alegria
porque havia uma sombra de preocupação e de perigo sobre a igreja de Filipos e sobre a vida de Paulo. Então ele diz: olha, não fiquem olhando para essa sombra, mas olhem para o que Deus está fazendo em nosso meio. Vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo no meio da sua igreja. Calvino disse: pelo entusiasmo que Paulo revela nessas palavras, ele queria encorajar os crentes filipenses e inflamar neles profundo desejo de enfrentar a morte com firmeza, já que os crentes não são prejudicados pela morte. Como Paulo já havia ensinado para eles, a morte seria lucro. E por isso, caso a morte de Paulo viesse a acontecer, isso não deveria deixá-los desorientados. E nem mesmo o risco da própria morte deles deixá-los pesarosos, abatidos, mas lembrar daquilo que eles criam. Por isso eu preciso perguntar novamente a você hoje: a sua fé é suficiente para ajudar você nessas horas de perigo e apreensões que muitas vezes vêm ao nosso coração? As angústias da nossa vida, da nossa alma. Nós temos que nos lembrar então, irmãos, daquilo que a palavra nos ensina e daquilo que nós cremos. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos, diz Romanos 14. Os que já foram na nossa frente, Cristo é Senhor deles e está com eles. Nós que estamos vivos, Cristo é o nosso Senhor e está conosco como prometeu. E para isso Ele morreu e ressuscitou, para celebrar essa aliança que enche de sentido, de propósito e de alegria a nossa vida. Eu pergunto a você hoje, como Calvino dizia, eu pergunto se você é ainda aquela fera selvagem, está perdida na selva, desnorteada, ou se você já foi encontrado por Cristo e Ele já fez de você uma ovelha dócil e encheu seu coração de esperança e encheu o seu coração de alegria. Uma ovelha que se coloca ali inteira, o cordeiro era colocado inteiro para ser queimado inteiro. Você já se colocou assim também no altar do Senhor? Arrependido dos seus pecados? Crendo na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, quebrantado no seu coração? Queridos, antes de Jesus chamar cada um de nós a nos derramarmos na sua presença e nos sacrificarmos diante dele, Ele mesmo derramou a sua alma na morte. E o que Ele espera que façamos, Ele mesmo já foi na frente, nos deu exemplo e se compromete a nos ajudar a fazer isso. Isaías 53 diz: por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Não existe maior alegria nessa vida do que conhecer a Cristo e levar outros a conhecê-lo. Eu quero encorajar cada um dos oficiais da nossa igreja. Continuem sendo zelosos, dedicados, gastando-se pela causa de Cristo, pelo reino de Deus, pela igreja que o Senhor nos confiou. Mas não somente os oficiais, toda a igreja, que cada um de nós possa derramar a nossa alma diante do Senhor, colocar a nossa vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois você é uma testemunha de Jesus. Você é alguém que o Senhor chamou para compartilhar dessa mensagem, desse evangelho, que um dia alcançou a sua vida e hoje você tem a alegria de compartilhar com outros que ainda não conhecem. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua santa palavra. Palavra viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Palavra essa que fala de maneira tão profunda ao nosso coração, Senhor, e nos chama a viver para o Teu inteiro agrado, a dedicar toda a nossa vida ao Teu serviço, ao serviço da Tua obra, do Teu Evangelho, a nos dedicarmos ao Senhor como aquilo que é principal, primeiro em nossa vida. Buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não tema os riscos que virão por servir ao Senhor com fidelidade. Não tema nem mesmo a morte, porque o Senhor já venceu a morte. O Senhor já foi na frente. Ele já preparou todo o caminho. O que nos resta é dedicar a nossa vida a Ele, para o seu inteiro agrado. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.